Também tem Pessoal, vários aí, gente eu fina. vou abrir aqui oficialmente a reunião de hoje, tá? Eu queria novamente aí agradecer o nosso patrocinador, Amor. Queria agradecer aqui aos presentes. Nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de endoscopia. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de contar aqui com meu amigo de diretoria e que entende muito aí do tema, Dr. Ayrton Costa, que vai falar sobre o acesso transforaminal. E pode chamar o vídeo, Silvio, na sequência, Artinho, você já toca a reunião. O Franz vai fazer o fechamento hoje, eu vou estar assistindo, mas eu não vou estar conseguindo retomar aqui, que eu vou estar com um sinal ruim, tá? Então, pode chamar o nosso vídeo do patrocinador, Silvio, por favor. Boa noite aí a todos. Fala, viu? Daqui a pouquinho.
Posso compartilhar a tela, Silvio? Agradecendo novamente aí a Amor. Hertinho, é com você. Pode compartilhar a tela aí. Silvio, tudo certo? Certinho. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Eduardo, ao Franz e ao Thiago Azuagua pela oportunidade, pelo apoio na diretoria da SBC São Paulo. Hoje eu vou apresentar uma aula sobre cirurgia endoscópica da coluna do acesso transforaminal, tá? Eu sou o Ayrton e um prazer estar falando desse tema para todos vocês. Bom, eu queria agradecer o meu grupo, que é o ECO aqui de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor Elton, e também agradecer, na pessoa do João Bergamassi, a oportunidade de participar do curso de endoscopia da coluna, que é uma pós-graduação aqui da USP, de Ribeirão Preto. Bom, quando nós falamos de acesso transforaminal, a primeira coisa que nós temos que pensar é a região que nós vamos abordar, né? Então, esse slide é bem clássico e ele fala muito bem das posições que você tem que entrar. Então, toda vez que você tem uma hérnia central ou centrolateral, ela pode ser resolvida pelo acesso interlaminar. Toda vez que você tem uma hérnia saindo da região central, do recesso lateral e uma parte do forame, você pode acessar transforaminal. E quando você pega a parte de fora do forame, você tem um acesso extraforaminal. Nosso assunto de hoje será sobre essa região, que envolve a parte final da região central, o recesso lateral e a parte de dentro do forame, mais ou menos 2/3 mediais do forame, tá bom? Bom, pela definição, você vê que é onde você tem um acesso pelo forame intervertebral. A sigla TELD é muito utilizada, que é a Transforaminal Endoscopic Lumbar Discectomy. E ela foi introduzida por Kemp e Gelman desde 1983. Então, uma técnica que no Brasil se popularizou entre 2, 3 anos atrás, ela foi descrita pela primeira vez em 83, quase 40 anos. E aqui essas imagens mostram um corte axial, né, onde você vê a zona central, que é medial, subarticular, que é a segunda, a zona foraminal, extraforaminal. E aqui é um corte coronal, mostrando a região central da dura mater, a saída das raízes com relação ao pedículo e a localização da hérnia. E a gente percebe que o acesso transforaminal no corte axial, ele vai pegar uma partezinha da central, vai lateralizando até chegar na parte quase da saída do forame. Então, essa localização na imagem no corte axial dá o acesso transforaminal, e quando você vai para o corte coronal, você consegue tirar uma hérnia pelo acesso transforaminal, pela regra clássica, da metade do pedículo de cima até a metade do pedículo de baixo, da região, na parte lateral da região central, até o final do forame. Bom, agora, usando essa classificação de Lee, nós podemos avaliar da seguinte forma: nós pegamos a altura discal e dividimos para cima, tá? Então, você divide em quartos, mostrando que todas as hérnias de baixo grau de migração podem ser resolvidas pela técnica transforaminal, tá? E as outras áreas podem ser resolvidas pela técnica transforaminal ou outra técnica, como interlaminar, transpedicular, que aí vai depender da habilidade do cirurgião. Bom, vamos passar para a anatomia. Anatomia topográfica, a primeira coisa que você vai fazer pela superfície é a técnica, é a linha de Tufi, onde você palpa as duas cristas ilíacas e você vai fazer uma linha que vai estar entre L4 e L5. Quando nós pegamos a segunda figura, nós mostramos que tem uma linha que passa por esse lugar como a figura abaixo. Então, daí já dá para você localizar o ponto de entrada, que vai depender do nível que você vai acessar. Quando você vai para a anatomia óssea, você percebe a seguinte coisa, que os espaços interlaminares, eles são menores na parte proximal e eles vão aumentando de tamanho, sendo a maior janela L5, S1. E aí mostra toda a relação
desse acesso interlaminar com a região muscular, tá? Mostrando que tem os ligamentos supraespinhoso, interespinhosos e a musculatura paravertebral. Quando você vai para os forames, o forame já é o inverso. Ele é maior em cima e menor embaixo. E essa é a relação dele com a musculatura paravertebral e a saída das raízes. Vamos continuar falando agora mais do acesso foraminal. Então, o forame ele é maior na parte cranial e é menor na parte caudal, principalmente no sentido vertical. E à medida que você vai descendo, ele vai ficando menor e vai ficando mais arredondado, que é o L5-S1, tá? Então, quando você pega um forame L1, L2, L2, L3, ele é mais oval e mais comprido. E na parte distal, ele é mais arredondado. E aqui você vê a relação dele com a musculatura, com o processo transverso e com a saída da raiz, mostrando que a raiz sai na parte superior do forame. E aqui são os parâmetros que você cria para começar a noção endoscópica. Então, o pedículo superior, o pedículo inferior, que é o que é mais utilizado pela técnica transforaminal, porque ele é mais próximo do disco e longe da raiz. Você vê a articulação facetária, onde você tem a SAP, né, que é a parte superior da faceta da vértebra inferior, e a IAP, que é a parte da faceta inferior da vértebra superior, e o disco. Então, esses são os parâmetros básicos para você navegar. E nós vamos transformar isso lá na frente como se fosse um relógio. Então, às 12 horas, nós vamos encontrar uma estrutura, às 6 horas, outra estrutura, às 3 horas, outra estrutura, e às 9 horas, outra estrutura. E essas estruturas das 3 às 9 horas vão mudar se você tiver à esquerda ou à direita do paciente. E aqui mostra a relação do forame, onde essa parte central aqui é a raiz, a gordura perineural e os ligamentos que são encontrados. Eles são muito importantes porque o ideal é que você descolhe esses ligamentos para que ele não prenda o gânglio e facilita a sua manipulação pelo forame. E essa imagem anatômica inferior mostra a SAP, que é a articulação superior da vértebra inferior, pinçando a raiz, que um dos objetivos da técnica transforaminal é ressecar essa hipertrofia facetária ou esse osteófito. E aqui tem a anatomia no corte frontal, né? Mostrando que as raízes são mais horizontalizadas na parte superior e ela vai verticalizando na parte inferior. Ela é mais vertical em L5-S1, o que dificulta muitas vezes a navegação transforaminal. Com relação ao gânglio da raiz, nas raízes superiores, o gânglio está fora do forame. À medida que você desce, ele começa a entrar dentro do forame e o gânglio que mais fica dentro do forame é o L5-S1. Então, mais um cuidado quando você vai navegar pelo forame é para você não machucar o gânglio. Bom, continuando agora, nós vamos para o triângulo de Kempe, né? Então, ele é feito pela hipotenusa, pela raiz que já saiu, né? A raiz que a gente chama de exinte. Você vai ver a borda da dura mater, ou a raiz que está saindo, e o disco. Isso é formado um triângulo. Esse triângulo ele não está em um plano, ele é oblíquo. E dentro desse triângulo vai estar um pedaço da articulação superior da vértebra superior, que nós chamamos de SAP, que, numa grande maioria das vezes, nós ressecamos esse pedaço que está pontilhado de vermelho para facilitar o acesso e para descomprimir. E aqui outra visão do triângulo de Kempe mostrando o instrumental entrando. Então, o triângulo de Kempe é uma região segura para você entrar e navegar na endoscopia transforaminal. E aqui uma visão mais ampliada, esse triângulo vermelho mostrando o triângulo de Kempe, né? E aqui mostrando quando ele sai, a região que você vai navegar, e essa borda aqui, ó, da articulação superior da vértebra inferior, que nós chamamos de SAP, pode ser ressecada para melhorar a visão e melhorar a compressão. Bom, que exame solicitar para uma cirurgia endoscópica da coluna transforaminal? Nós vamos lançar mão das radiografias, das tomografias, da ressonância e algumas vezes da eletroneuromiografia.
Então, as radiografias, elas são úteis para quê? Para avaliar a altura da crista ilíaca, para você avaliar a janela óssea, tentar avaliar se existe mais alguma malformação, espinha bífida, alguma coisa que possa te prejudicar durante a navegação, tanto interlaminar quanto transforaminal, e também para você ver se tem instabilidade, que aqui você usa os critérios de Punjab, né? Que são 4 milímetros ou 11 graus de movimento entre a flexão e a extensão. Lembrando que esses critérios não são próprios para essa região, nós que aplicamos como um critério de instabilidade. E como que a gente sabe se a crista ilíaca ela é alta ou se ela é baixa? É pela borda superior do pedículo, é pelo ponto médio ou pela borda inferior do pedículo? Numa radiografia lateral, a crista ilíaca é alta quando ela ultrapassa o ponto médio do pedículo, que está mostrando para essa linha vermelha, tá? Então, isso não é critério para não se fazer a endoscopia transforaminal, mas sim para você ficar atento das dificuldades que você pode encontrar se essa crista ilíaca for alta, tá? A chance de você machucar e lesar a raiz é maior no nível L5, S1. E a tomografia? A tomografia ela é utilizada para fazer avaliação óssea. Nesse caso, você vai avaliar se tem algum osteófito, se tem alguma lólise, alguma listese, e ver a posição da faceta, tá? Por quê? De acordo com a posição da faceta, você também pode indicar o seu acesso. Então, uma faceta que está oblíqua 45 graus, ela aceita tão bem a navegação interlaminar quanto a transforaminal. Se a faceta for verticalizada, o ideal é que você faça apenas o acesso transforaminal. Por quê? Se você ressecar mais de 50% dessa faceta, você pode instabilizar o segmento. E se ela for horizontalizada, o melhor acesso para esse tipo de faceta é o interlaminar. Bom, a ressonância é o exame padrão ouro para se avaliar a posição da hérnia com relação à raiz e às outras estruturas da coluna, né? Então, aqui mostra uma hérnia grande migrada para caudal, tá? E aqui essa figura mostra a relação que você tem que ter em mente quando for navegar no forame. Lembrar que aqui embaixo está o disco, está a SAP, aqui está a vascularização do forame, e lembrando que esses vasinhos inferiores aqui no canto esquerdo, eles são muito sangrantes. Então, quando você iniciar a sua endoscopia, o ideal já é cauterizar esses vasos, né? E aqui mostra no corte axial uma hérnia centrolateral direita comprimindo a raiz. Bom, para que serve a eletroneuromiografia? Ela serve para te ajudar a ver quais são as raízes lesadas quando o exame físico deixa dúvida, né? E naqueles casos que o paciente já tem uma lesão neurológica, uma caldequina, e você quiser documentar isso, também pode ser pedido. Mas, na maioria das vezes, você vai usar eletroneuromiografia quando você tem dúvida diagnóstica. E saber que alguns pacientes, em torno de 20%, pode não ter o exame neurológico clássico encontrado nos livros. Então, muitas vezes, você pode lesar a raiz de L5 e perder musculatura que é compatível com L4. Tá? Então, a eletromiografia ela pode te ajudar quando você tem dúvida diagnóstica. Bom, saindo dos exames, nós vamos para o posicionamento. O que é o ideal? Você manter a coluna horizontalizada e sem lordose. Para quê? Para abrir os forames e te permitir navegar de forma mais tranquila. Um grupo de pessoas utilizam esse posicionamento, que é bem antigo, de deixar o paciente praticamente ajoelhado, apoiando as cristas ilíacas, e algumas pessoas preferem colocar um coxinho na crista ilíaca e tirar só um pouco da lordose, não deixando o paciente tão ajoelhado como na primeira figura. E aqui o posicionamento, que é clássico para endoscopia de coluna. Então, o cirurgião fica do lado da dor, acompanhado da instrumentadora, tá? Vem primeiro a escopia, depois você coloca a cabine o monitor da escopia, e no final você coloca a tela que você vai navegar, tá? Isso muda um pouco porque alguns aparelhos de fluoroscopia,
eles já estão vindo com o monitor já implantado direto no aparelho, o que ocupa menos espaço, e alguns hospitais já têm a tela embutida no teto, né? Então, a tela desce do teto, o que facilita a navegação, e aí essa posição não precisa ser tão distal como é mostrado. Bom, aqui são imagens que mostram como que você vai enxergar dentro do forame, né? Então, aqui é um corte mais axial, aqui você vê um corte mais oblíquo, e aqui um corte lateral mostrando a posição da raiz da saída com relação ao disco, né? E onde que você vai navegar. E aqui mostrando o triângulo de Kemp. Bom, e para calcular a distância que vai entrar? Tem várias formas de fazer. A forma mais clássica é você fazer uma linha média na ressonância, você escolher o ponto de entrada que você vai fazer, né? Se você precisa abordar mais central, ou mais lateral, ou extraforaminal, e você calcula a distância. Então, nessa figura que mostra, se você for entrar extraforaminal, você pode entrar mais verticalizado com a inclinação de 50 graus, e essa distância é de 5 a 8 centímetros. Se você for entrar numa hérnia centrolateral ou na parte inicial do forame, ou medial do forame, você vai ter que entrar com a mão mais baixa, entre 20 e 25 graus. E essa distância vai aumentar. Geralmente ela é de 8 a 12 centímetros. Bom, então vamos calcular para entender. Vamos imaginar primeiro uma hérnia central. Então, a inclinação é mais horizontal e você vai entrar mais distal da linha média. Se ela for centro-lateral, você vai aproximar da linha média, e se ela for extraforaminal, ou no final, ou lateral no forame, você vai entrar mais inclinado, mais verticalizado. E aí você calcula a distância de entrada. Bom, então vamos lá. A primeira coisa quando vai fazer numa cirurgia é você demarcar. Você demarca a crista ilíaca, demarca a linha média, e você vai fazer uma linha horizontal de acordo à escopia, igual está sendo riscado ali. Tá? Em seguida, você marca as distâncias nessa linha horizontal. Essa linha ela está exatamente em cima do disco que vai ser abordado. Tá? E aí foram calculados 8, 10 e 12 centímetros. Tá? A seguir, nós vamos fazer uma linha no perfil. E essa linha é a linha que será utilizada para fazer a punção. Então, a linha horizontal é para achar o nível do disco, e a linha vertical, ou no perfil, ela é utilizada como um parâmetro de entrada. Tá? Após essas duas linhas serem traçadas, eu optei nessa figura entrar a 11 graus, a 11 centímetros, né, que foi calculado pelo exame, e aí eu entro na linha do perfil, orientado pela linha do AP. E o que eu vou tentar imaginar quando eu for fazer essa punção? O nível, vou ver a localização da hérnia, os detalhes radiográficos, como já foi comentado, crista ilíaca, se o forame está muito fechado. A tomografia vai me dar detalhes da anatomia óssea, a ressonância vai me dar mais detalhes das estruturas disco-ligamentares, e eu vou imaginar o trajeto da raiz. Tá? Então, o que eu vou fazer para fazer essa endoscopia? Eu vou fazer uma descompressão foraminal, se ela tiver estenose. O que eu vou tirar? Exatamente o que está demarcado de vermelho nessa figura. Tá? E aí eu volto a ver nível, lesão, eu vou tentar funcionar para não lesar a raiz, tentar não lesar a dura, fazer descompressão, ver onde está o fragmento e me preocupar com a hemostasia. Ela é muito importante porque, se começar a sangrar muito, não dá para ver nada, e aí você não consegue realizar a cirurgia. Tá? Após isso, aqui mostra como eu entro com o endoscópio. À medida que eu for tirando, fazendo a foraminoplastia, que eu adentrar no canal, o ideal é que eu adentre de forma mais horizontal possível. Com isso, eu vou acessar mais fácil e vou impedir que haja lesões. Bom, e aqui tem uma navegação mostrando, ó, um osteófito, na parte superior ali, você está vendo que tem a SAP, ó, e aí você já começa a ver a flutuação e a retirada do fragmento, igualzinho essa figura, a segunda figura é o segundo filme, onde mostra a retirada. E agora eu estou tirando os fragmentos herniados. Tá? Após fazer essa descompressão, eu consigo fazer o refinamento usando o Kerrison.
como mostra aí, ó, você está vendo uma raiz saindo, né? A raiz que já passou pelo disco, sendo descomprimida, tá? Bom, qual que é o objetivo da cirurgia transforaminal? É acessar essa hérnia centrolateral de vermelho, retirando essa porção da articulação facetária. Isso aqui num corte axial e aqui num corte lateral, mostrando que você pode ressecar. Quando se resseca essa região, a chance de você instabilizar é muito pequena, tá? Essa é uma vantagem do acesso transforaminal. Você mexe muito pouco na faceta. E aqui, como que você navega, ou quando você está vendo um filme de endoscópica, como é que você sabe se você está à direita ou à esquerda, tá? Então, tem a regrinha da mão. Na primeira, nós vamos ver o seguinte, o paciente está com a cabeça para o lado esquerdo e as pernas para o lado direito. Então, eu vou com minha mão esquerda, ó, coloco o polegar em cima da raiz que saiu e coloco meus 4 dedos na direção da raiz que vai descer, tá? Então, a mão esquerda num paciente do lado esquerdo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Se eu conseguir fazer isso, eu estou do lado esquerdo. E aí eu uso o reloginho. Às 12 vai estar a SAP, às 3 horas vai estar o pedículo superior e a raiz que já saiu, às 9 horas vai estar o pedículo e às 6 horas vai estar o disco. E ali o triângulo de Cambridge onde eu vou entrar. Então, se eu estou do lado esquerdo e eu coloco a mão, eu consigo me localizar. E me localizando, eu começo a navegar. Do lado direito, o contrário. Eu vou pegar minha mão direita, o polegar inclinado para a raiz, e aí os 4 dedos seguindo a raiz que vai sair lá na frente, e eu navego. Só que agora inverteu. O pedículo está às 3 horas, né? E a raiz que saiu está às 9 horas. A SAP e o disco não mudam de lugar, né? Então, sempre às 12 e às 6 horas. Então, para você saber se é um lado ou o outro, essa técnica das mãos ajuda bastante. E o que é inside out e o que é outside in? Então, são 2 formas de realizar o acesso transforaminal. O inside out foi a primeira técnica a ser utilizada. Você entrava dentro do disco com o instrumental, tirava o fragmento herniário e depois você saía e limpava a parte externa. Ela era feita devido que os instrumentais eram muito finos, então era fácil você adentrar o forame com esse instrumental, com isso facilitava tirar a hérnia primeiro e depois você fazer a descompressão, né? E ela é muito utilizada quando você não tem estenose foraminal. Então, você consegue entrar com os aparelhos, com o endoscópio, de forma muito tranquila dentro do disco, e depois você termina a parte externa. Já a técnica outside, ela veio depois, ela é feita de fora para dentro, ela é associada à estenose, porque dificulta você começar lá de dentro, né? Você tem aparelhos de maior diâmetro e você acaba fazendo a foraminoplastia para aumentar esse buraco, para facilitar você adentrar o disco e tirar os fragmentos e fazer as outras limpezas. Bom, qual que é as vantagens da técnica transforaminal, tá? Ela te facilita a acessar as estruturas posteriores, né? Então, se você tem uma hérnia centro-lateral ou foraminal, você raramente vai causar instabilidade se tiver critérios para poder abrir o forame. Ela raramente vai causar artropatia, porque ela não lesa a articulação, tá? Ela raramente lesa o plexo venoso, porque ele está mais central. Você tem menos incidência de fibrose comparada à aberta, tá? E raramente ela vai causar back fail. Qual que é a desvantagem ou uma coisa que é questionada no acesso transforaminal? Nas hérnias com alto grau de migração, como nós mostramos nas figuras anteriores. Toda vez que você tiver uma hérnia de alto grau de migração, principalmente cefálica, pense se vale a pena fazer pelo acesso transforaminal. Sabemos que existe muita gente habilidosa no Brasil e no mundo que consegue tirar qualquer hérnia pelo forame, mas para quem está começando ou quem não tem tanta intimidade com esse acesso, vale a pena repensar, tá? O que pode ter de problema
ou desvantagem ou complicação no acesso transforaminal. Uma delas é a discite, como mostra essa figura. Outra que você pode ter é a alodínia por manipulação do gânglio, e essa é uma queixa muito chata, o paciente reclama bastante. Muitas vezes, quando nós temos essa complicação nas cirurgias iniciais, desanima um pouco, mas não pode desanimar. Vai devagar que você consegue pegar a mão e diminuir a compressão do gânglio. Você pode fazer hematoma, como mostra aqui à esquerda, ó, um abscesso grande que pegou a parte interna da pelve, tá? Até pegando um pouco do psoas. E você pode causar instabilidade se você comer muita faceta e instabilizar a articulação. E aí você pode ter uma listese. Tá? O que hoje está bem estabelecido na degeneração do disco lombar para endoscopia? Para as hérnias e para a estenose transforaminal. O que vem crescendo de uma maneira muito grande? Né? As artrodeses, onde você tem instabilidade. Então, aqui você tem o disco colapsado, foi instalado um disco pelo acesso transforaminal, ou um cage, né? Que foi um espaçador, e aqui nesse outro caso foi colocado um cage transforaminal e foi feita uma fixação percutânea. Então, nós estamos evoluindo de apenas retirada do fragmento herniado, nós estamos passando para aquelas estenoses estáveis, e já tem muita gente no mundo afora utilizando para fazer artrodese, que no início era uma coisa questionável. Então, mostra que o acesso transforaminal é um acesso que dá uma opção de tratamento, um leque de tratamento muito grande nas patologias da coluna lombar. Bom, o que eu deixo para casa? Primeira coisa que você tem que avaliar quando você vai fazer uma cirurgia endoscópica da coluna é a localização da hérnia. Tá? Ela é mandatória para você pensar no acesso transforaminal. Além disso, ver a altura na coluna que ela está. Se ela está L5, S1 e você está começando, peça ajuda para alguém ou vai com mais cuidado para você não machucar o gânglio. Tá? Se ela é mais alta, você tem mais facilidade de navegação. Mas tem que tomar cuidado, porque de L1 e L2 você tem a caldequina, né? Mas é um acesso onde você navega pelo forame com mais tranquilidade devido ao seu tamanho. Outra coisa que é importante, a altura da crista ilíaca, principalmente para L5 e S1. Eu já tive a oportunidade de ver e até mesmo de ter dificuldade em acesso muito inferior devido à crista ilíaca. Outro é o treinamento do colega, do médico, né? Você tem que estar treinado nessa técnica para fazê-la. É uma técnica deliciosa para operar, você consegue ver bastante coisa, você consegue limpar bastante, consegue tirar hérnias, que dá muito prazer de fazer, mas precisa ter um treinamento, precisa ter um conhecimento, porque ela é uma técnica mais aprimorada. No início, se você não tem muita experiência, você pode ficar um pouco perdido com relação à anatomia e a relação da raiz que já saiu com o disco e a raiz que vai sair lá na frente. E o outro é o instrumental, tá? Se você não tem instrumental que dá para fazer o acesso transforaminal, pense em outra técnica ou em outro tipo de abordagem, tá? Geralmente, as pinças que têm a ponta flexível facilitam bastante na manipulação das estruturas pela técnica transforaminal. Bom, agradeço ao meu grupo, ao professor Elton, ao João Bergamaschi, ao Robson, ao Leonardo, ao Vitor, ao Vinícius, ao Manfrini, ao André e ao Thales, por cada dia me ajudar a aprimorar, a dar palpite durante a cirurgia para que a cirurgia fique cada vez melhor, e ao João e a todos os professores e os alunos do curso de endoscopia que nós temos aqui a pós-graduação na USP, pelo apoio, pela ajuda, pela troca de experiência aí em todos esses cursos de todos esses anos. Muito obrigado a todos. Então, obrigado aí pela aula, uma aula bastante ilustrativa, né? Estava até o nosso residente, o Isaac, né, um entusiasta também de cirurgia de coluna, vai ser coluneiro com certeza aí também, falou que conseguiu, pela primeira vez, entender um pouco melhor, né, como é que funciona essa questão de endoscopia, né, com essa parte, né, gráfica da sua aula, parabéns, muito legal. Obrigado, Franz. Queria deixar aberto para perguntas aí, Franz, coordena para a gente, pergunta, estou à disposição. Eu estou vendo aqui, Ayrton, por enquanto não tem ainda perguntas da plateia,
Mas eu queria colocar a seguinte situação, Ayrton. Você está fazendo sempre o acesso transforaminal com anestesia local ou tem algum caso que você indica fazer anestesia geral? Tá. Ô, Franz, aqui nós temos uma tradição de usar anestesia local associado a um bloqueio pelo hiato sacral, tá? Eu faço uma peridural sacral e aqui nós não utilizamos anestesia geral para praticamente nada. A cada 100 casos, um com anestesia geral. E eu tenho uma técnica que a gente coloca um saco plástico estéreo nos pés do paciente, tá? Então, durante toda a cirurgia, eu consigo ver os pés mexendo, tá? Então, é uma cirurgia que nós fazemos com o paciente com pouca sedação, tá? Dependendo do perfil do paciente, e o paciente tem uma analgesia boa e não tem bloqueio motor. Faz 100% awake surgery, né? Para ter o teste motor durante o procedimento. Exato. Eu tenho por filosofia o seguinte: a partir do momento que você faz uma cirurgia endoscópica, você também tem que aprimorar nas outras coisas, na anestesia, na recuperação, na lesão tecidual. Se você fizer cirurgia endoscópica, na minha concepção, com anestesia local, você está colocando um motor de Ferrari no Fusca, porque você está evoluindo na técnica e está mantendo o restante das outras. Tá? Mas um detalhe técnico assim, Ayrton, a gente observa realmente a evolução da técnica, um negócio que veio para ficar, está na crista da onda agora, né, a indicação da cirurgia endoscópica. Né? Não muito tempo atrás, eu lembro que a gente sempre indicava artrodeses para hérnias foraminais, a gente tinha que ressecar a facetinha para correr atrás da hérnia que ficava escondida atrás das facetas, né? Hoje em dia, né, muito mais fácil a gente fazer por via endoscópica. Antigamente, a gente não mexia muito em osso, né, nas cirurgias endoscópicas, principalmente no acesso transforaminal, né, os instrumentais vão progredindo. Aí você falou bastante da foraminoplastia, que mesmo nos casos de estenose óssea do forame, você consegue trabalhar e consegue chegar no disco. Eu te pergunto, você usa geralmente aquelas brocas de drill mesmo, você usa aquele, esqueci o nome, é Tonchid, né, que faz manual, né? Tá. Como é que você faz essa foraminoplastia? É outra filosofia do serviço. Eu uso sempre broca, tá? Porque eu entro no endoscópico, eu vejo o que eu vou comer, tá? O que eu vou tirar da articulação, e o tempo todo eu estou medindo isso quando eu uso a broca, tá? Então, eu vou comendo, olho, vejo se a raiz pulsa, que a gente chama do latido dural, né? Que a gente consegue, pela endoscopia, ver isso, e eu vou olhando essa relação óssea com relação à raiz, tá? Eu tenho utilizado o Tonchid de uma maneira guiada. Então, eu passo o endoscópio, vejo onde eu quero comer a parte óssea, eu passo um fio de Kirchner, vendo onde eu estou passando esse fio de Kirchner, e depois eu entro com o Tonchid. Qual que é a vantagem de usar o Tonchid no meu parâmetro? Você ganha tempo cirúrgico, porque você já passa essa fresa guiada de uma vez só, né? E quando você usa a broca sempre treme um pouquinho, né? E ela reverbera dentro da ótica, podendo quebrar a ótica, tá? Então, eu vejo o Tonchid como uma ótima ferramenta, tá? Mas para uma ferramenta guiada. Eu parabenizo, que até o Nível, que está aqui no grupo, tem uma experiência boa com o Tonchid guiado por fluoroscopia, né? A gente está discutindo esse final de semana passado, mas eu prefiro utilizá-lo vendo, tá? Então, se eu tenho um endoscópio para ver tudo lá dentro, eu, pessoalmente, não vejo sentido entrar com uma coisa às cegas, mas respeito e vejo o Tonchid como uma ótima ferramenta. Bacana, Ayrton. Estou vendo aqui, na verdade, tem vários comentários, né, parabenizando pela aula. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Né, lembrando ainda para o pessoal, se puderem preencher o nosso livro de presença, né, o Silvio colocou no chat. O Baneto, o Nível aí, o pessoal pode ficar à vontade, pergunta, vê. Ô, Ayrton, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Baneto. Eu gostei dessa sua revelação, desse processo anestésico via hiato sacral. Você penetra até lá em cima com catéter ou você só funciona o hiato sacral e a partir daí você injeta o anestésico? E que quantidade você faz aí no caso? Ô, Baneto, é que a gente faz o seguinte, eu tenho duas técnicas para fazer. Ou eu uso uma agulha de RAC 20, tá? Eu entro com ela pelo hiato sacral, que ela é menos traumática, e injeto.
Essa agulha de hack, ela não vai tão alta, né? Ela vai até ali L4, L5, não vai muito alto. Outra técnica que eu uso, eu entro com uma agulha de pere 16 gauge e levo ela mais ou menos até S2, S3. Dali em diante, eu passo um catéter de pere, tá? Como se fosse fazer uma peridural, e eu consigo subir ele até L2. E aí, lá em cima, eu injeto a solução. Aqui nós fazemos uma solução que é 5 ml de ropivacaína, nós pegamos 2 ml de dexametasona, 2 ml a 4%, a 4 miligramas por ml, e completo para 20, e injeto esse volume. Dá uma analgesia muito boa sem bloqueio motor. E também aí eu faço anestesia do trajeto, né? Aí eu faço anestesia também da agulha. Teve vários que estão aqui no grupo que no final de semana viu a gente fazer esse treinamento aqui, e aí você consegue fazer uma analgesia boa, mas tem que fazer o bloqueio do trajeto. Entendi. E essa punção do hiato sacral você faz na coragem ou você manda fazer uma sedaçãozinha? Eu faço anestesia local, tá? Eu faço anestesia local e eu uso a escopia, Urbaneto. Nada de... assim, ó, eu tenho alguns princípios. Eu acho que se a pessoa chegou lá para fazer endoscopia, ela não pode sair com problema no cóccix, né? Senão, você está fugindo do propósito. Então, eu faço anestesia local, xilocaína 2% sem vaso, aí eu achei o local, eu anestesio bem anestesiado e vou guiado por escopia. Então, a gente passa direitinho. O catéter de peridural, ele é rádio opaco, então você vê o trajeto dele direitinho. Beleza, obrigado. De nada. Captei. Prazer ter você aqui, cara, no grupo. Captei. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nível está aí, estou vendo muita gente aí, vários residentes que entraram aí, tem o Carlos Humberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. O pessoal fica à vontade, se quer fazer pergunta, está habilitado também para ligar a câmera, né? Acho que o coordenador da sala, o Silvio, ele consegue deixar essa função. O pessoal fica à vontade aí. O outro papo aí, Ayrton, também, mesmo com a questão da promulgação do uso da endoscopia pelos convênios, a gente em São Paulo, na capital, a gente está tendo um pouco de dificuldade ainda, né, em relação à codificação, em relação a... Não sei como é que está no interior, se tem alguma dica, Franz, se tem algum acordo com a Unimed. Saiu agora uma normativa que a SBN, a SBC e a SBOT chancelaram, né? Os códigos que são para pedir. Sempre há uma briga do auditor, porque ele quer pagar o mínimo possível e nós queremos receber o máximo possível. Aqui em Ribeirão, nós chegamos no meio termo, né? A Unimed daqui, ela vai empacotar um nível, tá? Então, você vai receber, não vai ter briga mais por código, não vai ter briga mais nem de um lado e nem do outro. Eles vão oferecer um valor padrão e você pode fazer a endoscópica. O que está a briga ainda, que nós estamos terminando de organizar? Quando for 2 níveis, vai pagar 2 vezes o pacote? Então, outra solução que eles deram eles vão pagar um valor para você resolver o problema do paciente, que eu acredito que vai ser 120%, 130% desse valor de um nível, tá? E aí vai pagar isso para um nível, para 2 ou para 10. Você vai ter que resolver o problema do paciente com esse pacote. Tá? Eu acho que é uma técnica que você investe bastante. A curva de aprendizado é longa. Tem colegas que estão vindo aqui 10 vezes numa pós-graduação, gastando tempo, viagem para aprender. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado. E é uma técnica que não é tão fácil. Aqui tem várias pessoas no grupo que fazem, que sabem, até chegar no nível de fazer mesmo, é muito investimento. Você tem feito, Urbaneto? A coisa está meio dividida no grupo aí. Rui e Cleanto
são mais ligados às endoscópicas. Cleanto muito mais na transforaminal, Rui mais na interlaminar. Eu não sei por que cargas d'água, cai muita cervical para mim, daí eu fico com menos paciente de endoscópica. Mas quando aparece, normalmente entra eu e Cleanto, eu e Rui, e a gente se resolve aqui. Essa questão uma das coisas que me aborrecia na transforaminal era essa questão da anestesia. Agora eu vou levar para o meu povo essa possibilidade da gente também colaborar com o anestesista, porque eu acho fundamental que o paciente fique acordado, mas se ele não estiver bem anestesiado, é uma tristeza, é uma torada, né? O que a gente faz aqui, isso é outra coisa que muda. Assim como um bom cirurgião muda, um bom anestesista muda. Se ele fizer uma sedaçãozinha legal, você consegue, de tempo em tempo, se ele usar um medicamento de curta duração, uma droga de curta duração, de vez em quando ele só suspende a infusão da droga, o paciente acorda, você pede para mexer e dá mais uma fundadinha de novo, principalmente para o paciente mais ansioso. Já teve paciente que eu fiz só com o local e a peridural sacral. A cirurgia inteira e o paciente tranquilo. O grau de analgesia é muito bom, tá? E o ideal é que depois que você fizer o sacral, espere ali uns 10, 15 minutos para a droga impregnar os receptores. Aqui no grupo, eu estou vendo algumas pessoas que eu conheço, quem prefere fazer transforaminal e quem prefere fazer interlaminar? Se alguém quiser responder ou só escrever, mas eu queria ouvir, porque já teve uma aula de interlaminar e agora aula de transforaminal, né? O que vai acontecer nas próximas aulas é passar para a torácica e passar para a cervical. Mas eu queria entender o que cada um faz e qual que é o motivo. É a dificuldade da técnica transforaminal? É porque o conhecimento da interlaminar é maior? Quem quiser falar, pode ficar à vontade. A minha opinião nessa situação é que eu acho que a gente vem de uma microdissectomia, entendeu? Então, a anatomia posterior é bem conhecida, né? Está bem sedimentada na cabeça da gente. Então, eu acho que é mais fácil de você realmente saber onde é que você está, se localizar espacialmente. Eu acredito que seja isso. Eu não sei, assim, em torno de estatística, se está meio a meio essa situação, mas eu acho que eu fico mais confortável na interlaminar, não tenha dúvida. Estou vendo que o Roberto aí conectou o áudio. Fala para a gente aí, Roberto, o que você acha? Nível, quer comentar alguma coisa? Bom, acho que era isso, né, Franz? Acho que sim, né? Agradecer ao Ayrton, né, pela brilhante aula, uma aula bastante visual aí, né? Os nossos residentes da Escola Paulista que estavam presentes aí mandaram várias mensagens, né, parabenizando aí também o Ayrton. E agradecer ao patrocinador, né, por ter, né, possibilitado esse tipo de aula, esse tipo de curso de formação, né, e a todos os participantes também por estarem nessa noite aí, de quarta-feira, né, prestigiando a Sociedade Brasileira de Coluna aqui, a sucursal de São Paulo. Né? Bom, vamos encerrar então a reunião e, né, com um forte abraço a todos aí. Boa noite. Eu agradeço a todos, tem gente do Sul, do Nordeste, agradeço a todos, boa semana, espero de alguma forma ter contribuído aí para o conhecimento de todos. Com certeza, abraço. Muito obrigado. Muito obrigado pela aula. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite.